Por que o Brasil está tão dividido? Mas a pergunta mais importante não é quem está certo ou quem está errado. A pergunta é como chegamos ao ponto em que amigos se afastam, famílias discutem e uma simples opinião política pode transformar uma conversa em uma verdadeira batalha. O pior de tudo é que muitas vezes deixamos de enxergar pessoas e passamos a enxergar apenas lados. Lado direito, lado esquerdo. Será que o problema é apenas Lula, Bolsonaro e sua descendência, direita ou esquerda? Ou será que existe algo muito mais profundo acontecendo na nossa sociedade? Porque quando uma sociedade chega ao ponto de enxergar o outro lado como um inimigo, alguma coisa deixou de funcionar. É como uma família. A política sempre teve diferenças. Todo mundo sabe. Sempre existiram pensamentos diferentes sobre economia, segurança, educação e sobre qual deve ser o papel do Estado. Isso faz parte da democracia. O problema começa quando a política deixa de ser uma discussão sobre ideias e passa a ser uma disputa de identidade. Muitas pessoas não defendem apenas uma proposta ou um candidato. Elas sentem que estão defendendo quem elas são. Por isso, uma crítica ao político que elas escolheram muitas vezes é recebida como uma ofensa pessoal. E quando isso acontece, o diálogo desaparece. A pessoa deixa de ouvir para tentar entender e começa apenas a ouvir para responder. Mas será que essa divisão nasceu apenas dos políticos? Eu acredito que não. Os políticos também refletem uma sociedade que já estava dividida. Uma sociedade marcada por diferenças profundas, por desigualdade, por medo e por insegurança sobre o futuro. Milhões de brasileiros vivem realidades completamente diferentes. Enquanto algumas pessoas pensam em investimentos, oportunidades e crescimento, outras ainda lutam todos os dias para pagar as contas, conseguir emprego e garantir o básico para a sua família. E quando pessoas vivem realidades tão diferentes, é natural que elas enxerguem o país de maneira diferentes. Mas existe outro fator que mudou completamente como pensamos as redes sociais. Hoje muitas pessoas vivem dentro de verdadeiras bolhas. O algoritmo percebe aquilo que chama nossa atenção e entrega cada vez mais conteúdos parecidos. Se uma pessoa consome determinado tipo de pensamento, ela recebe cada vez mais daquele mesmo pensamento e te fecha na bolha. E aos poucos começa a parecer que o mundo todo pensa igual. Mas do outro lado existe outra pessoa vivendo a mesma experiência. Ela recebe informações diferentes da sua, acompanha outras opiniões e também acredita que está enxergando a realidade. E assim, duas pessoas podem olhar para o mesmo Brasil e enxergar dois países diferentes completamente. O pior de tudo é que muitas vezes a indignação gera mais atenção do que a reflexão. A raiva dá mais curtidas. O ataque gera mais comentários. A divisão prende mais pessoas. E uma sociedade dividida se torna mais frágil. Mas existe uma pergunta que precisamos fazer. Será que estamos brigando tanto uns contra os outros que estamos esquecendo dos verdadeiros problemas do Brasil? Porque enquanto pessoas comuns discutem e se afastam,
Problemas como desigualdade, educação, saúde, segurança, oportunidades continuam esperando soluções. Uma democracia saudável não precisa que todos pensem igual. Pelo contrário, a democracia existe justamente porque as pessoas têm opiniões diferentes. O problema não é discordar. O problema é perder a capacidade de conversar. O Brasil precisa voltar a entender que uma pessoa que pensa diferente não é automaticamente uma inimiga. Podemos defender ideias diferentes e ainda reconhecer a humanidade do outro. No final das contas, o maior desafio do Brasil não seja escolher entre direita e esquerda. Talvez o maior desafio seja aprender novamente a conviver com as nossas diferenças. Porque o pior de tudo é que um país dividido fica mais fraco. Óbvio! E uma sociedade que não consegue conversar sobre os seus problemas dificilmente conseguirá encontrar soluções para eles. Esse é o pior de tudo.